Na sua preferência, o que é melhor, Mario ou Sonic? O Sonic é mais revolucionário, né? É mesmo? Eu acho. Vamos de Sonic. Eu sou time Mario, tá vendo? A gente tá discordando muito aqui. As minorias também serão contempladas. No caso eu, né? Porque eu acho que a pessoal... Eu amo Mario. Você viu o Mario Elefante? Não. Então a Nintendo anunciou ontem... O que é isso? O Direct Nintendo, que é tipo as novidades, né? Tá. E vai ter um Mario Elefante. É mesmo? E ele já mora no meu coração. O que é o Mario Elefante? Ele é Sabe quando o Mario vira raposinha? Sei. Então, Ele vai ter a fantasia? Que demais. Ele vira um elefantinho. E ele já mora no meu coração tanto. Uhum. Eu fiquei vendo a imagem, eu sonhei com o Mario Elefante, inclusive, hoje. Eu fiquei tão feliz. Que eu quero muito o Mario Elefante, mas eu acho que na briga dos consoles, quem acabou se dando mal, e não foi por culpa dele, foi o Sonic. Então eu digo, hoje em dia eu digo Sonic. Tá. E você falou das fantasias, eu lembro, pra mim, o Mario que eu mais gosto é o 3. Raposinho. E tinha essas fantasias meio raras que apareciam só às vezes, né? Você não pegava sempre, Sim. A do sapo. Sim. Né? Muito legal do sapo. Aquela outra raposinha que era diferente também, era muito legal, gente. Sim. Né? Amo. Eu tava jogando um dia desses, os clássicos. Uhum. Daí você vê como era difícil, né? Porque hoje em dia tá bem mais simples, assim. Era muito difícil. Era muito difícil, né? A primeira vez que eu terminei foi tipo férias de julho, assim, um puta frio de madrugada, eu lembro. Eu lembro meu irmão jogando Ninja Gaiden, Battletoads. Sim, que era legal. Uma tortura, assim, né? Hoje em dia tem a galera que joga jogos difíceis, assim. Uhum. Mas eu não jogo mais, porque eu moro numa casa muito próxima a outras casas. Entendi. E meus vizinhos sabem quando eu tô jogando um jogo muito difícil. Porque você... Muito react. Daí eu acho que pra felicidade dos meus vizinhos... Eu parei de jogar jogo difícil, assim, entende? Porque eu xingo muito. Quando eu consigo passar, eu faço muita festa. Sai na janela e fala, né? Exatamente. Sabe que nem você berra pro Corinthians? Sim. O Corinthians não, né? Corinthians sim. Não. Eu berro... Sonic, Corinthians. Esses corintianos. Ganharam do Santos lá ontem. Uma confusão danada. E... Teve na história, a gente falou um pouquinho de jogos aí que não são violentos, mas teve algum jogo já que chegou a ser proibido na história? Teve vários. Vários. Lembra alguns pra gente aí? Pô, teve um jogo que foi feito pela KKK. É mesmo? E daí você proíbe, entendeu? Uhum. Teve jogos que eram de uma violência... Jogos, tipo, altamente sexualizados, mas não era, tipo, com estupro, saca? Sim. Então, jogos que são criminosos, assim. Esses jogos foram... Tinha no Atari que falavam que era erótico, né? Que era... Tem, né? E, assim, horrível, né? Porque você era um homem branco do Velho Oeste indo estuprar uma indígena. Meu Deus. Super legal. Tem um livro, inclusive, chamado Sexo e Videogames, que ele conta essa história da sexualidade nos jogos. É bem interessante. Tá. E você jogava também em Playland, fliperama, essas coisas? Sim, não, claro. Aham. Qual que te marcou assim de jogar nas Cara, eu vou dizer máquinas? Que eu era muito fã de Star Wars, e daí quando veio um negócio de Star Wars, era só isso que eu queria na minha vida, assim, sabe? Eu fui uma menina muito do tipo, Então eu não lembro aonde era, mas eu lembro que era longe de casa. A gente pegava as fichinhas, era muito legal. E tinha um pinball de Star Wars, assim. Que legal. Que eu fiquei vidrada, assim. Uhum. Mas eu acho que porque a gente jogava muito na rua, sabe? Todo mundo da rua vai jogar tal joguinho. Sim, era um ponto de encontro, né? Não, assim, na casa, sabe? Na casa, sei lá quem tem um Mega Drive, sei lá quem tem... rolava, é verdade. Então eu acho que a gente... Tô com um jogo novo, vem cá. Isso. Então eu era do tipo que jogava taco na rua, sabe? Uhum. Daí subia em árvore, caía, se machucava. Brincava de polícia e ladrão, brigava com as crianças da rua de cima. Uhum. Depois ia todo mundo pra casa de alguém e jogava, sei lá, Mario, Sonic, Alex Kidd, assim. Uhum. Então eu acho que a gente frequentava menos esses lugares porque a gente era muito da rua. Uhum. A gente brincava na rua. Daí quando a gente já tava estrupiado, cansado, sabe? A gente podia alugar, né? Lembra? A gente alugava? Lembro, claro. Acho que tem até hoje. Era muito legal isso também. Acho que tem até hoje a locadora. Eu adoro... Antes era só o VHS, daí quando chegou, daí tinha as duas partes, lá eu ficava doido. Pegava filme, pegava coisa pra... Você quer uma história curiosa sobre... Você lembra que numa época tinha você podia ligar um hotline da Nintendo? Lembro. Ótimo. Meu irmão ligava pro hotline da Nintendo todos os dias, pedindo dica. E uma hora o pai trouxe pra gente um jogo chamado Draken.
Draken era um jogo muito à frente do seu tempo. Porque ele randomizava os cenários e as armas. Imagina, pro Nintendinho, que coisa. Sim. Só que então era muito difícil, era um jogo muito difícil. E daí meu irmão começou a ligar 5, 6 vezes pro hotline da Nintendo pra falar de Draken. E ele trocava os R's pelos L's. Ele falava, eu quero falar de Draken. E o pessoal do hotline da Nintendo começou a ficar muito puto com ele. Falou que ele só podia ligar uma vez por dia. E começou a reduzir, dar umas cortes nele. E eles tinham que jogar Draken pra poder ensinar meu irmão. Ah, zona. Ótimo. Anos depois, eu tava tentando fazer meus primeiros freelas pra revista Nintendo World, que era da Conrad Editora, era uma casinha amarela. Eu ia pra lá todos os dias que eu queria ser contratada, sabe? E nada de conseguir ser contratada, fazer minhas primeiras dicas e pá, fui parar num bar com 2 pessoas, né? Eduardo Trivela e Pablo Miazal. Eles começaram a beber e falaram assim, pô, como eram legal os tempos que a gente fazia hotline da Nintendo. Eu fiz assim... vocês que faziam o hotline da Nintendo? Eles, porque isso, porque aquilo, hotline da Nintendo. E eu ouvindo a conversa, eles, mano, você lembra do menino? O menino do Draken. Você tá brincando? Era o pior menino. A gente teve que jogar aquele jogo horrível do Draken. E eu assim, né, na época tinha pager, sabe? Sim. Daí eu peguei o telefone e mandei um pager para o meu irmão, sabe? Pegue um táxi, que ele era menor de idade. Falei, venha parar neste bar. A hora que ele chegou, eu fiz assim, hotline da Nintendo, menino do Draken. Menino do Draken, hotline da Nintendo. Que demais. E eles se abraçaram e se amaram perpetuamente. Meu irmão saiu várias vezes na revista Nintendo World. Fotinho dele, dica dele, que ele era o menino do Draken. Muito legal, hein? Demais. Demais, sensacional. Tem um documentário, tem vários, né? Que eu achei bacana aí nos streamings. Mas esse do Hotline, eu lembro que tem explicando isso do Hotline de videogame. E um cara lá nos Estados Unidos, tipo, mexendo num cubo mágico e falando no telefone, explicando pra criança lá. A diferença é que é isso, você tinha que jogar pra saber, né? Não vinha, tipo, tudo. Ainda mais não jogo vinha procedural. Tudo, comprava revista. Ficava olhando na revista, assim, pra ver qual era o comando, e daí perdia, não olhava na televisão. Loucura, né? Sim. Xbox ou PlayStation? Depende. Eu fui editora da revista oficial do Xbox no Brasil por anos. Tá. Eu amo Gears of War e Halo. Então, pela minha trajetória, eu diria Xbox. Por outro lado, Final Fantasy mudou minha vida. E eu acho que talvez um dos melhores últimos jogos que saiu desses de exclusivo é The Last of Us 2. Então eu acho que a briga de consoles devia acabar. Porque todos são legais, entende? Mas PlayStation vende muito mais aqui no Brasil, né? Hoje, na época do Xbox 360, o Xbox liderava as vendas. Essa é outra coisa que também as pessoas não fazem muita ideia, assim. Porque ele tinha suporte nacional. Ele era feito no Brasil. Então o preço era mais barato e se desse algum problema, você podia trocar, entende? Tá. Mas teve um lance lá, principalmente no Play 2, né? Como tinha muita pirataria, se desbloqueava e tal. Eu lembro que era muito barato você comprar os joguinhos do PlayStation, né? É barato comprar a pirataria do PlayStation. O que não acho que esteja errado, tá? Eu acho que se não houvesse pirataria, a gente não teria um mercado consumidor de games no Brasil hoje. Sim. Tem até um documentário sobre isso, que é o Paralelos, feito pela Red Bull, muito bom. Que legal. Quem dirigiu é um amigo meu, vá lá e veja. Recomendo. Mas sim, na época do Xbox 360 e do PS3, o Xbox estava bem melhor. Entendi. Pra você comprar no Brasil, entende? Sim. Então eu cheguei um pico grande, assim. Cheguei a ter 360. Eu tive o Play 2, 360, depois fui pro Play 4 e o Play 5 a duras parcelas. Quando o Xbox 360 saiu no Brasil, já saiu a revista oficial do Xbox, que a capa era Gears of War. E eu já tava lá como editora. Lá. Muito bem, hein? Escolhe um jogo. Se tivesse que escolher um jogo assim pra... Ter que jogar só um jogo pra sempre, qual que você escolheria? Ou Mass Effect ou Dragon Age, sabe? Não. São jogos. Agora eu tô sabendo, eu vou pesquisar. Primeiro que eles são demorados, entendeu? Então se você só pode jogar tem que ser um jogo que você fica lá vivendo 90 horas, 100 horas, entendeu? 2 é uma trilogia. Então você tem espaço aí de crescimento. Mass Effect é um jogo de tiro, com mecânicas de RPG. Tiro de murinho, sabe? Sei. Adoro o murinho. Adoro o murinho. Em que você faz parte da humanidade, que está lá vivendo com outras espécies. E daí, então, ele vai falar muito sobre política intergaláctica, racismo, e é uma briga de orgânicos e sintéticos, então é muito legal. Minha primeira tatuagem, inclusive, que eu fiz foi de Mass Effect.